Olá, um prazer estar com vocês mais uma vez, professor Juscelio, para a gente provar não um, mas dois vinhos. Hoje a gente faz um review comparativo, que por alguma coincidência eu abri este vinho, depois eu falo sobre ele. Gostei bastante dele, mandei meia garrafa nestas trocas que a gente tem feito aí para uma amiga. E depois eu provei com atenção e eu quis a garrafa de volta. Mas aí era muita canalice de pegar ela de volta. Particularmente gosto muito desse vinho, mas não foi rápido assim, a história de a gente estar se encontrando tão curto assim, vem, entrega a coisa, pega, sai correndo para dentro de casa, essa função toda que tem sido muito chato em função de pandemia. Aí eu me incomodei assim, eu disse, não tenho problema, achei ótimo ter dividido o vinho. Prefiro sempre abrir vinhos legais com pessoas legais e que gostem de vinho. Mas eu disse, mas eu acho que eu quero um pouco mais. Aí eu abri, sabe por que não abre logo um outro que antes? Aí abri este aqui. Eu vou começar falando desse por dois motivos, porque eu acho esse vinho um pouco mais simples, ele é um pouco mais novo, ele é um Chianti clássico e esse é um Chianti clássico reserva, tá? Então não tem diferença de qualidade aqui, são dois produtores diferentes e tem uma diferença de preço, que eu não vou ter como deixar para falar no vinho, porque vocês vão perceber a hora que eu projetar algo sobre eles. Mas o Roca delle Mattia é um Chianti anticlássico, é uma piada quase, né? É o quente clássico clássico, pronto, é isso que eu queria dizer efetivamente, né? Vai além do quente genérico, é o quente clássico, a denominação de origem controlada e garantida, que aqui estava com esse selinho, que equivale a esse aqui que está no gargalo do outro vinho. Mas se também é daquele do consórcio do Chianti, que é aqueles, vamos dizer, o Chianti Galoneiro, que seria, digamos, os top produtores do Chianti, algo assim, tá sendo bem simplista, para a gente não se alongar muito. Mas o que eu queria dizer, na realidade, é em relação ao Roca, é um Chianti que eu conheço já há um bom tempo, e ele é um clássico Chianti em termos de ser um vinho menos frutado, ser um vinho mais ácido, é uma coisa muito comum da Toscana como um todo, e grande parte da Itália, por ter Sangiovese em muitos lugares, e por ter outras uvas que não são Sangiovese, que também tem uma boa acidez, e menos direto, por exemplo, para a gente que é acostumado aí com argentinos, chilenos, e mesmo alguma coisa ali sul da Espanha, sul de Portugal, com mais fruta, com menos acidez, com mais intensidade. Nem todo mundo gosta, o Marcão vai se ver este vídeo, se identifique, aperte a chamada de comissário, se identifique, porque ele já estava dizendo sobre isso. Chianti é uma condição, eu adoro Chianti. Né? A parte legal é que os Chiantis baratos, não é o caso desses, mas os Chiantis baratos costumam ter cara de Chianti, diferente de um Bordeaux barato que não costuma ter exatamente a cara de Bordeaux. Mas é claro que entre um Chianti melhor tem muito mais coisa para contar. Mas eles partilham disso, tá? De ser um vinho com menos fruta. Ele vai, principalmente logo de aberto, ele tem, para mim, muito aroma de sangue, carne, ferrugem e uma acidez bastante presente. Quase a cor do Sangiovese não é a melhor. Eu não acho correto dizer que não é a melhor, mas para a gente que é acostumado sempre com vinhos que a gente quer que seja bem escuro, Sangiovese é uma cor mais vermelha, cereja, coisa assim. E nesse caso aqui, que é um vinho já com... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Opa, não derrama no computador que pode dar problema. Um vinho já com 8 anos, ele tem diferença entre centro e borda, então a cor dele... Acredito que se fosse fazer um teste com o consumidor, você vinha tomar bomba na hora, assim, porque ele tem a cor bem menos intensa e um pouco já com cara de oxidação. Sem significar um vinho oxidado, mas a cor já com característica de evolução, efetivamente. Depois, o que eu falo sobre ele? Esses aromas menos óbvios, madeira de mais tempo, oxidação que não é exatamente pelo tempo de garrafa, mas pela própria passagem em recipientes maiores de madeira por mais tempo e mais uso, então ele tem menos impacto de madeira, mais de oxidação, efetivamente, que embora quanto mais usada a madeira, mais os poros estão fechados, o tempo maior te faz trazer um pouco dessa questão de oxidação. Vários vinhos italianos têm, o próprio Barolo, o Taurasi, tem esse tipo de expressão, que eu acho sensacional, né? Essa história que vinho
o melhor vinho vai para a barrica nova, o segundo para usar de primeiro uso, outro para de segundo, outro de terceiro, e por aí vai. Isso não tem muito sentido, por exemplo, nas tradicionais regiões europeias. E alguma coisa também daí de frutas, groselha, mesmo alguma coisa de flor, hibisco. Mas eu acho que mesmo quem não gosta desse aroma do Chianti, menos frutado, acho esse um vinho interessante em boca. Uma acidez gostosa, uma acidez que é viva, que é típica e que é bem colocada nesse vinho, que tem uma carga tânica boa, com taninos firmes, mas finos, e que nesse caso aqui, pelo tempo de envelhecimento, já está bem mais agradável, bem mais aveludado, um vinho ainda com vida, longe de ser um vinho velho, um vinho que tinha talvez até potencial para um pouquinho mais, mas que eu acho que está num tempo interessante para ser bebido. Deixa eu dar uma olhadinha na ficha dele aqui. Dois vinhos, se eu falar demais, o vídeo fica muito longo e eu percebo que vocês olham só um pouquinho. Então eu entendi o recado que vocês preferem vídeos mais curtos. Vamos lá. Segundo a Decanter, é um vinho que eles chamam assim como de corpo, né, que não seria além de leve. Se vocês, deixa eu ver se aparece de novo aqui, né, eles usam como leve, de corpo e robusto. Achei engraçado a expressão de corpo. Moderadamente tânico, concordo, acidez 1 eu daria 2 para acidez, tá? A Decanter fala 1, 2, 3, sempre assim, né, independente de qual é o símbolo. Com madeira a partir de 6 meses, eles consideram 2, estaria isso aí, da Toscana. 95% de Sangiovese, tem bastante cara de Sangiovese, e o que ele tem de interessante é que os outros 5% não são as uvas mais clássicas de lá, Canaiolo, Colorino, mas sim Merlot. Eu acho que esse aqui é de corte bem clássico. Mas não, isso está dentro da DOC, tá? Da DOC G nesse caso. De 6 a 10 meses em bote, que são esses recipientes maiores de madeira e de madeira de carvalho, da Eslavônia, que é na Croácia, estou certo? Não é Eslovênia, é Eslavônia mesmo, embora as duas tenham carvalho. E em barrica de carvalho francês, interessante, um misto aí, mas acredito que todas elas usadas, ou um percentual muito mínimo de barricas novas. Estimativa de guarda de 6 anos, esse aqui, claro, faz tempo que está comigo, mas eles estão vendendo hoje a safra 2017, então esse aqui teria passado da ideia deles, eu achei que tá bastante interessante. E particularmente acho que tem um potencial bom aí para envelhecer. Nem sabia que era só 6 que eles disseram. Fui deixando e talvez teria deixado mais, mas à medida que eu olhei, disse, olha, talvez era legal até para didático para a gente ter que comparar eles. Vou passar direto para as características, nem tanto das de solo, mas a elaboração, colheita manual, fermentação em tanques de inox com maceração de 12 a 14 dias, é praticamente maior do que as que a gente tem aqui, que costuma durar 7, 10 dias normalmente. 28 a 30 graus, maceração tradicional, com fermentação malolática, amadurecimento e envelhecimento mínimo de 2 meses antes da comercialização. Acredito que seja até um pouco mais. A Decanter tem se passado aqui, fechamento com tampa-rosca, sim. Esse vinho não tem ainda hoje. Tá? Acho que eles estão esquecendo de mexer nisso aí. Eles aconselham aí com caldo de mandioquinha, lâminas de bacon, bistequinhas de javali, possivelmente vai bem, com azeitona negra, acho que vai bem, risoto ao ragu de cordeiro, agnello é a ovelha, é isso aí. Alguma outra coisa que eu queria falar dele, mas eu não gosto muito da expressão vinhos muito gastronômicos. Para mim, todos os vinhos têm uma possibilidade de combinar, e muito gastronômicos seriam aqueles que combinam, que combinam com mais versatilidade com mais comidas. As pessoas costumam dizer gastronômicos os vinhos que não são legais de tomar sozinhos, que são interessantes. São interessantes, mas talvez cansativos. Eu não gosto muito dessa expressão. Faço essa ressalva para dizer que eu acho que ele é um vinho que vai muito bem com comidas, à medida que tem uma boa acidez, tem um bom corpo, é menos cansativo do ponto de vista de ser adocicado, de ser muito óbvio, muito frutado, e que acredito que seja um vinho aí desde grelhados, massas, uma bolonhesa, sugo e por aí vai. E deixa eu passar aqui para o Campomádio, eu acho que antes eu vou conversar com vocês sobre ele.
Deixa eu ver se eu não derramo e se eu consigo fazer vocês perceberem. O Campo Mádio tem mais intensidade de cor, muito mais intensidade de cor. É um ano mais velho, tá? É um vinho de 9 anos, são 2011. Eu vou dizer o porquê que eu guardo esse vinho. Foi um vinho que eu sempre descrevia esse aqui para nós usarmos aqui no instituto onde eu dou aula. E acabaram mandando uma vez esse aqui, estava dentro da descrição e tudo mais, mas eu não o conhecia, eu conheci, só que eu tinha uma garrafa de um mais antigo. Aí eu disse, nossa, interessante esse vinho, tô falando de 4 anos atrás, mais ou menos. Putz, que vinho interessante. Não vou abrir aquele que eu tenho. Acho que ele tem potencial. Eu não lembro das safras, eu lembro assim que eu disse, olha, para o que a gente tem de tempo aqui, era um vinho que talvez tinha ali uns 7 anos, não recordo, eu disse, eu acho que vale a pena guardar. Não lembro a safra do que eu tinha, como eu disse, não lembro de nada. Praticamente a Leila Lopes, depois do acidente. Ah, aí eu abri um dia, levei, tava um amigo nosso que mora em Portugal, amigos que eu gosto, eu disse, vou levar este vinho, deve estar muito bom. E eu sei que ele gosta de vinhos mais velhos, a irmã dele não gosta. E às vezes a irmã dele me dá os vinhos velhos dele, e ele não pode saber disso, tomara que ele não veja esse vídeo. Mas a gente tem um gosto parecido. Estava uma droga, estava passadíssimo, eu disse, que droga. Então pode ter sido que uma safra era menos potente que a outra, pode ter sido a garrafa em si mal conservada, foi comprada em supermercado. Mas esse eu já tinha conhecido em 2011 e eu resolvi deixar. Essa é a última e não me arrependi, achei assim que tá um vinho estupendo. Um vinho... Agora foi a última taça, ele tá cheio de borra, vocês não vão enxergar daí, porque é normal, mas na garrafa vocês vão enxergar os cristais, bem comum. Ah, mas ele não foi estabilizado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer vocês enxergarem. Mas ele não foi estabilizado e coisa e tal. Primeiro que pode não ter sido estabilizado. Não vou conseguir mostrar, gente. Vocês vai ter um reflexo e vocês não vão perceber. Depois eu acabo a taça e vocês enxergam. Ele pode ter sido estabilizado, mas ele não é eterno, ele vai perdendo o equilíbrio químico, porque o vinho é uma solução complexa química. Nossa, morro se eu tomar um vinho. Não, não é isso, tudo é químico praticamente na nossa vida. E à medida que ele envelhece, ele vai perdendo até mesmo o seu equilíbrio. Alguns compostos se complexam, precipitam, quando precipitam, diferenciam o meio, outras reações podem acontecer, e a queda de cristalzinhos é uma dessas. Borras de pulverulentas, assim, parece um pozinho escuro, que é precipitação de tanino e cor, e essas de cristalzinho que parece vidro quebrado, que não é vidro quebrado, é cristal de tártaro mesmo, né? Tartarato de potássio, sobretudo. Tudo natural, normal do vinho. Por máximo que ele tenha sido clarificado. Então, ele ia, enfim, estabilizado, preparado. Não é nenhum demérito. E não é nenhuma grande qualidade. Olhar para esse tem ser mais autêntico, não é o caso. Mas esse vinho, ele para mim é um tanto superior ao Roca nas suas características sensoriais. Ele é reserva, ok? Não é por isso que eu estou falando, porque de fato eu acho que ele tem a mesma tipicidade, assim, de mais carne, mais ferrugem, menos frutado, mas tem mais frutas, inclusive algumas frutas negras, frutas de bosque, mais madeira. Para mim ele tinha tudo muito mais melhor cor, a cor mais escura, um ano mais, a cor, aqui tá cheio de borra, tá atrapalhando um pouquinho, mas a cor mais densa, eu lembro assim, já tomei outras taças em outros momentos, dessa mesma garrafa, a cor mais densa, inclusive até uma ideia de mais diferença entre centro e borda, à medida que ele tem mais cor no centro. Em boca, primor de vinho. Ainda tânico. Eu não guardaria mais que isso, porque ele vai começar a ter oxidação no aroma, a ficar muito magro na boca, perder muito tanino, ficar muito aguado. Para mim ele já está assim, com tudo interessante. Esses dias, inclusive, eu escutei uma live, porque eu tomei o vinho de, não sei, 800 anos atrás. Tava interessante. Não tinha mais, né, não tinha mais tanino, não tinha mais aroma, não tinha mais não sei o que, mas tava interessante. Então foi um fetiche. Porque você não, né, o segredo do vinho é esse, né? Você fazer o somatório ali das coisas que ele tá ganhando versus as coisas que ele tinha e está perdendo versus as coisas que ele está ganhando e menos as coisas que ele está perdendo. Digamos que é uma equação mais ou menos assim. Tem que ter um equilíbrio disso.
ou mais ainda, o somatório das coisas boas que ele tem, das que ele ganha, versus as que ele, as ruins que ele vai ganhando, né? Eu diria, em tese, é mais ou menos isso. Inclusive, a minha ideia quando eu penso que eu tenho que envelhecer um vinho é pensando nisso. E, enfim, digo isso para dizer que eu acho que não sei se convém muito mais tempo. Talvez aguentaria, mas para ele está num ponto em que tem aí uma evolução de aroma, um bom buquê, um corpo já bem sedoso e ainda presente, e depois ele começa a ficar muito magro e muita presença de oxidação no aroma. Hum, Aqui eu subiria um pouquinho. Os dois harmonizariam muito próximos, as comidas que eu disse, mas aqui eu acho que eu subiria um pouquinho mais aí. Ah, talvez aquelas carnes em cozimento em vinho, mesmo, até mesmo no próprio Chianti, com mais intensidade de sabor, mais molho, mais especiarias e tudo mais. Mas deixa eu ver se eu abrevio aqui, porque eu já estou naquele tempo que vocês não gostam, que já está ficando longo. Vamos passar. Comprado no Angeloni, importado por eles, tá? É da Castellani. Castellani é uma empresa que produz muitos vinhos em várias regiões, que eu gosto bastante, alguns bem baratos, para quem sempre me pergunta por vinhos baratos, outros um pouco mais caros. Esse é um caso. Então, aquela velha história, né, as empresas grandes não produzem coisas boas, podem. Para mim, esse é um dos casos. Eu estou comparando com uma vinícola bem menor, estou dizendo que eu gostei muito dos dois, inclusive um pouco mais desse. Não fique bravo comigo, Regina Essenburg. Gosto muito dos seus e tem dois aqui do Roca. Não botei dessa vez, 4 vinhos numa vez, é muito vinho, é muito tempo. E mesmo para eu consumir, né? Eu não ganho para fazer isso, então eu não posso ficar abrindo vinho dizendo bota fora o resto. Numa próxima eu comparo os dois, que são Colli Senesi dessa empresa. Vamos continuar, para a gente finalizar. Um clássico da Toscana, acabamento refinado em boca, seco, bem equilibrado, perfeito para ocasiões especiais. Ok, bastante emoção. Cor vermelho intenso, aromas de frutas vermelhas, especiarias com baunilha, carvalho tostado, taninos maduros. Não, mas o que eu queria ver não era isso. Onde está? Está aqui embaixo. Aqui embaixo, pronto. Barricas francesas, pelo visto não são botes, mas eu acredito que usadas, e cheguei a achar que era bote, embora ele tenha de fato a madeira mais marcante que o anterior. 100% Sangiovese, olha que interessante. Um era 95, outro 100, não tem uma diferença assim tão absurda. Um tempo de guarda de 6 anos também, mais uma vez. Esse deles é 14, esse meu é 11, então gostei deles. E particularmente achei que ele tinha mais potencial. 12 meses de carvalho. Para a gente não esticar muito, já passamos dos 15 minutos, se vocês não assistem muito. Fico por aqui e deixo aí mais uma vez 2 vinhos comparativos. Recomendo que façam isso. Às vezes em casa a gente tem, foi meu caso aqui, não gastei mais nem menos. Esses vinhos estavam aí. E por que não abri-los e casá-los? E por último, 231 esse que não é reserva. Normalmente é 200, então quando eu abri há 2 dias atrás eu olhei e estava 200, ele inclusive está em promoção por 159. Tirei suas conclusões do porquê que eu... Não, antes do preço eu preferia esse, depois do preço eu tenho certeza. Mas é isso, até mais, obrigado, e que desfrutem dos vídeos e assistam um pouquinho mais, eles são simpáticos. Até mais.